ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre as principais forças que a gente vai ver, né, no nosso cotidiano aí e nos exercícios, tá? Então, os tipos de força, né? Continuando a aula sobre leis de Newton. Bom, pessoal, seguinte. A primeira delas que a gente vai tratar é a força-peso, que a gente vai representar com a letra P, tá? E o que é essa força, pessoal? É a tal força da gravidade que a gente fala, né, dos objetos que caem em direção ao solo. Porque, na verdade, o que acontece? É a força com que a Terra, planeta T maiúsculo, atrai os corpos, que estão, claro, na região suficiente para sofrer influência disso. Ok? Bom, e como que a gente determina isso? Se o objeto estiver sobre uma superfície horizontal, tá, a gente vai desenhá-la de que forma? Independente de onde ela estiver, o corpo estiver, sempre a força-peso vai ser perpendicular ao solo. Sempre perpendicular ao solo. Sempre. Ok? Então, se estiver na horizontal, vai ser dessa forma. Se ela estiver sobre uma superfície que está inclinada, a força-peso vai estar sempre, né, como eu comentei, fazendo um ângulo de 90 graus com o solo. Então, aqui, ó, peso aqui. E o ângulo de 90 graus com o solo aqui, ó. E se você estiver apoiando esse cara numa parede, também não vai fazer diferença, porque o peso vai atuar fazendo um ângulo de 90 graus com o solo que vai estar aqui para baixo. Okay? A força-peso, tá? Ela é dada pela seguinte equação. P igual a M vezes G. Onde, o que é cada termo desse? G é a aceleração da gravidade, que em 99,9% dos casos vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Okay? Aqui é a massa, que obrigatoriamente tem que estar em quilos. E aqui eu tenho a força peso, tá? Que tem que estar, obviamente, em Newton, onde 1 Newton representa 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Tudo bem até aqui? Essa definição, pessoal? Lembra que eu falei sobre essa reação? Eu expliquei uma coisa. Quando eu comento sobre uma força, primeiro eu digo quem aplica e depois eu aplico quem sente. Eu falo quem sente essa força. Então, se a força é que a Terra atrai os corpos, quem produz essa força é a Terra. Quem sofre, os corpos. Ok? Então, esses caras aqui sentem, né, sofrem essa força, e a Terra é quem produz essa força. Beleza até aqui? Bom, uma outra muito comum é a chamada força normal. E o que é essa força normal? Essa força normal, ela representa a reação de uma superfície sobre um corpo. Por quê? Bom, a partir do momento que você tem um objeto apoiado na superfície, eles estão em contato, então está tendo força, ok? Se você tirar de cima da superfície, acabou o contato, acabou a força, beleza? Acabou o milho, acabou a pipoca, tá bom? Então, quando eu apoio, por exemplo, essa caneta na minha mão, ela está fazendo uma força, ok? Na minha mão. Essa é a ação, força da caneta na mão. Qual é a reação? Força da mão na caneta. Minha mão está fazendo papel de superfície aqui. Beleza? Então, essa é a força normal. Tá bom? Então, vamos escrever aqui, ó. Força que a superfície
produz sobre o corpo. Então é uma reação. Tá bom, pessoal? Então, ó, de novo, se eu pegar aqui, ó, casos semelhantes aqui, ó, vou ter a força normal aqui, ó. Aliás, o bloquinho tem a força-peso que eu já peguei antes aqui, ó. Vou botar ela aqui em preto. E olha aqui, ó, força normal, perpendicular à superfície, pessoal. Por isso o nome de força normal. Não é porque é normal da ideia de comum. É normal porque forma um ângulo de 90 graus com a superfície que o cara tem em contato, tá? Então, se for horizontal, assim. Se for num plano inclinado, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. Vou virar aqui meu pescoço. E, ó, vou ter aqui o peso como eu tinha desenhado antes. Ok? E vou ter a força normal perpendicular com a superfície. Ele está apoiado aqui, não é no solo. Então, eu viro o pescoço e desenho aqui a minha força normal, ó. Contando aqui, fazendo um ângulozinho de 90 graus com a superfície. E se tiver encostado, assim, ó, pressionado contra uma parede, eu vou ter isso aqui, ó, peso, tá bom? E aí, ó, como a superfície de contato é esta, o bloco está encostado na parede, a parede vai reagir e produzir a força normal. Ok? Não existe, pessoal, uma equação geral para você calcular a força normal. Ela varia muito de caso para caso. Ok? Varia muito. Tá? Outra coisa, pessoal, muito importante. Muito importante. Prestem bastante atenção aqui, por favor, que isso costuma gerar muita dúvida. Essa caneta está apoiada na minha mão, como eu comentei. Então, ela está fazendo força nessa superfície que é a minha mão. Que força é essa? Força da caneta na mão. Ok? Qual é a reação? É a força da mão na caneta, que é a força normal. Tá bom? Que força, Jason, que essa caneta está fazendo na mão? Como eu já falei, o nome dela é força da caneta na mão. Qual é o valor, qual é a intensidade, a magnitude, qual é o quanto de força que essa caneta está fazendo? Essa força que a caneta está fazendo na mão, por ela estar simplesmente parada aqui, tem o mesmo valor que o peso dela. Ela só vale, ela só tem o mesmo número, não é a mesma coisa. Ok? Por quê? Força da caneta na mão. Quem sofre? A mão. Quem faz? Caneta. Força peso. Força que a terra agente, né, o agente causador, faz sobre a caneta. Ok? Então, o peso quem sofre é a caneta. Quando eu coloco a caneta em contato com a mão, ela aproveita e produz o mesmo valor de força na caneta, mas não pode ser chamado de peso da caneta. Ok? É errado falar que a caneta pegou e aplicou o peso dela na superfície. Não. Ela aplicou o valor do peso dela. Ou falar que o que quebrou uma prateleira foi o peso da televisão. Está errado. O peso da televisão atua na televisão. Tá bom? O que quebrou a prateleira? É porque a intensidade da força que a TV fez na prateleira, tem o mesmo valor do peso, o mesmo valor apenas, né, foi suficiente para quebrar a prateleira. Tá bom? Fazendo uma analogia como se fosse o seguinte. Pega uma mochila. Tá? A mochila você carrega coisas, né, pequenas, digamos assim, e por pouco tempo, né? Você vai passar um fim de semana na casa de alguém, algo do tipo. Uma mochila basta, ok? Para você carregar seus pertences. Mas isso não torna a mochila uma bolsa de viagem. Apesar de que, em certas situações, a mochila pode ter o mesmo papel do que uma bolsa de viagem, mas ela não se torna uma bolsa, uma mala de viagem. Percebem a analogia? É a mesma coisa da força que a caneta está fazendo na minha mão em relação ao peso da caneta. Ok? Até aqui? Podemos seguir?
É importantíssimo ter esse conceito na mente, gente. Beleza. Então, olha só. O que eu posso tirar daqui? Uma lição muito importante, galera. Então, peso e normal não, nunca, never, não formam, né, ação e reação uma da outra. Ou seja, eles não formam esse par ação e reação. Por quê? Ação e reação tem que ocorrer em corpos diferentes, né? Peso, força que a Terra atrai o corpo. Normal, força da superfície sobre o corpo. Então, o mesmo corpo estaria sofrendo as duas forças. Então, já mata, já não atende o quesito de ser o par ação e reação. Ok? Então, vamos lá. Peso, força que a Terra puxa o corpo. Qual é a reação ao peso? A reação ao peso é o corpo puxando a Terra. Beleza? Normal. Normal é uma força de reação da superfície no corpo. Qual é a ação? É o corpo aplicar força na superfície. Ok? Então é importantíssimo ter esse conceito aqui na mente, tá? E perceber isso. É fundamental. Tá? Bom, o próximo tipo que a gente tem é a tração. A tração é a força associada a fios. Ah, esqueci de colocar a letra aqui, né? Que representa, mas eu vou apagar aqui. A tração é representada pela letra T. Ok? A fios, cordas, cabos, correntes, etc. Ok? E sempre a gente vai representá-la direcionada para dentro desse fio, para dentro dessa corda. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver um objeto suspenso aqui no ar, quais seriam as forças atuantes sobre ele? Peso, sempre. O que mais? Vai ter normal? Não, porque ele não está repousando sobre uma superfície, ele não está em contato, né, se movendo sobre uma superfície. Ele está suspenso apenas, suspenso por um cabo. Então, tração aqui. Tudo bem? Se ele estiver num plano inclinado, então vamos lá. Ó. Aqui. Aqui, ó. De forma que eu tenha, por exemplo, aqui uma parede. Que está aqui, ó, preso, tá? Quais são as forças que atuam aqui, ó? O peso está aqui sempre, né? Agora sim, ele está apoiado sobre uma superfície, então vou ter a força normal. E aí, no sentido do cabo, eu vou ter a tração. Tudo bem, pessoal? Então é mais representação. Também não tem uma equação única, né? Para poder a gente determinar o valor da tração. Vai depender de caso para caso, né? Aplicando a primeira lei de Newton ou a segunda lei de Newton. Bom? Próxima força que a gente vai ver é a força elástica, tá? A força elástica, pessoal, ela tem uma característica de restauração no sentido de voltar à sua condição de equilíbrio. Ou seja, se você tem uma mola e você distende, estica, tá bom? Ela está fixa aqui, eu puxei para cá. O que vai acontecer? Essa minha mão aqui vai sentir uma força tentando trazê-la de volta.
fazer com que a mola voltasse para o seu comprimento natural. Ok? E se eu comprimir a mola, essa força vai tentar fazer o quê? Vai empurrar de volta. Então, percebam que essa força que a mola faz é sempre no sentido oposto ao que você deforma, né? Se você estica e distende, ela puxa de volta. Se você comprime, ela te empurra para fora. Tá bom? Então, a gente fazendo um desenho esquemático aqui, ó. Digamos que aqui é a posição de equilíbrio da mola. Se eu pegar e distender a mola, ó, trouxe ela até aqui. E se eu comprimir, ó, então essa é a minha linha de referência. Aqui a mola está sussa, aqui ela está de boa. Eu peguei e distendi a mola até aqui, ó, de uma distância x ou ΔX, dependendo, né, da literatura e do livro, chama de x ou ΔX. Tá bom? E aí ela sente uma força, ó, essa mola vai produzir uma força no sentido oposto. Agora, se eu comprimo essa mola, eu trago ela até aqui, ó. Tá bom? Comprimir essa mola. Beleza? Deformei para cá nesse sentido. E agora eu deformo para cá. O que vai acontecer? A mola vai tentar empurrar de volta. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tem uma relação para isso, Jason? Tem sim. É a chamada lei de Hooke. A lei de Hooke diz o seguinte, que o módulo da força elástica é a constante elástica dessa mola vezes x, onde x é a deformação que essa mola teve. Ok? Então, ó, aqui é a deformação, ok? Deformação, tá? Que a gente vai deixar em metros aqui. E aqui é a chamada constante elástica ou rigidez da mola. Que é dada em Newton por metro. Quanto maior for essa constante elástica, quanto maior for essa rigidez, significa que mais difícil é de deformar essa mola, tá bom? Então, você compara uma mola de uma caneta, por exemplo, ela é muito facilmente deformável. Então, significa que ela tem uma constante elástica baixa. Você pode aplicar pouquinha força que ela já deforma bastante. Agora, se você pega, por exemplo, um brinquedo, né, que seja mais robusto, ele vai ter uma mola mais rígida, uma constante elástica maior. E se você já pular logo para o outro extremo, que é a mola de um carro, por exemplo, é uma constante elástica estupidamente alta. Por quê? Para poder, né, não sofrer qualquer deformação, né, com mínimo esforço. Então ela é muito, muito mais dura, ela é muito mais rígida, ela tem uma constante elástica muito, muito mais alta. Okay? Então, quanto maior a constante elástica, beleza? Maior é a força que você tem que fazer para deformar essa mola, tá bom? Ou então, se você for comparar duas molas, né, diferentes, pendurando o mesmo objeto nelas, qual vai deformar mais? A que tem menor constante elástica, ok? Porque ela é menos rígida, ela é menos dura. Tranquilo até aqui, pessoal? Professor, Fala aí. ali naquela equaçãozinha que você deu ali da lei de Hooke ali, da constante elástica ali, é que tá meio embaçado. Qual que é o valor ali mesmo? Dá para ver que tá um barra M, mas o que é a letrinha anterior? Aqui, Isso, do outro lado, isso. Do outro é metros. Aí o que é? isso é Newton. É isso, é Newton? Ah, tá. É. Tranquilo. Por quê? Porque, olha só, se você for isolar esse cara,
você vai jogar o x, que é a deformação, para baixo. Então, ela vai vir dividindo. Então, você tem unidade de força, que é Newton, dividido por unidade de deformação, que é metro. Então, por isso que fica Newton por metro. Sim, Carol, está sendo gravado. Mas, tiver dúvida, vão fazendo pergunta, tá? Deixa para ficar vendo depois, não. Então, vou apagar aqui, tá, pessoal? Se querem um tempinho aí para tirar print, o que for. Quem tira print? Tô zoando. Vou apagar aqui, tá? Eu coloquei o material lá para vocês, tá? De um guia teórico também. E com alguns exercícios para vocês praticarem. E já coloquei a atividade 2, tá? Atividade assíncrona 2, que vai contar, né, até 2 pontos para P1. A P1, pela votação que vocês responderam lá, com uma diferença de apenas 2 votos. Ah, não, minto. A maioria, né, preferiu trocar para dia 9 mesmo, então a prova vai ser dia 9 de novembro, ok? A nossa P1. E por uma diferença de apenas 2 votos, o que ganhou foi a quantidade de 5 questões, tá bom? Então, 5 questões que vão ter lá na P1, tá bom? A P1 vai valer 6 pontos, né, mais os até 2 pontos da atividade 1, mais até 2 pontos da atividade 2, totaliza 10. Tá? E essa representa a nossa nota 1. Tá bom? Então, agora, a gente vai falar sobre a força de atrito, que a gente despreza tanto, 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 mas ela é muito, muito importante. Tá? Bom, e o que é essa força de atrito? É uma força, tá, que a superfície também aplica sobre o corpo, só que ela tem a tendência, tá? Ela aponta, ela é contrária à tendência do movimento. Okay? Oposta à tendência do movimento. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque tendência e não no sentido do movimento. Já vou mostrar aqui para vocês. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma caixinha, beleza? Que está se movendo dessa forma aqui, ó. Então, beleza? Está vindo para cá com a velocidade v. Quais são as forças que atuam sobre ela aqui? Bom, a gente já viu que vai ter a força peso. Temos a força normal aqui. E onde entra a força de atrito? Esse cara, como ele já tem uma velocidade v para a direita, a tendência dele é continuar se movendo para a direita. Primeira lei de Newton. Ele já estava fazendo isso, então a tendência é continuar fazendo isso. Então, a força de atrito é oposta à tendência do movimento. Então, se a tendência é ir para a direita, a força de atrito atua para a esquerda. E sempre paralela, sempre tangente à superfície. Okay? Sempre. Tá? Temos aqui, ó, agora, por exemplo, um plano inclinado. A caixa aqui. Né? Se eu largar esse objeto, a tendência natural dele é descer. Ok? A tendência natural. Tá? Então, se a tendência natural dele é descer, a força de atrito
de maneira natural, vai estar para onde? Apontando para cima. E aí tanto faz você desenhar a setinha aqui ou colocar a setinha aqui, tá? O importante é representar corretamente o sentido e a direção. E agora, temos um caso aqui, ó, tem um Murilo aqui que está andando. O Murilo tá... Que esse cara aqui desceu. O Murilo está indo para a direita. Okay? Quais são as forças sobre o Murilo? O Murilo não está andando numa linha, né? O Murilo está aqui andando no chão. Então, peso normal. Beleza. Tendência do Murilo, ele está indo para a direita. Né? Então, a força de atrito vai ser para onde? Para direita também. Ok? Por quê? Porque o ser humano é um bicho tão escroto, que, na verdade, o esforço que a gente faz é de jogar o chão para trás primeiro. Então, a gente trava o nosso pé, aí a gente desequilibra, né? E o cérebro vai mandar todas as informações, né, enfim, né, através de neurônios e tal, vai afetar lá os músculos para poder a gente colocar o pé para frente e assim vai seguindo o movimento. E é por isso que o bebê, você pega ele, já nasceu, acabou de nascer, pega ele e bota em pé. Vai cair, por conta de falta de sustentação, e ele não está acostumado a andar, pô. Ele estava nadando lá de boa. Tu tira ele e joga ele pro mundo, olha aí, tu quer que ele faça o quê? Que já sai andando? Não. Né? Por quê? O cérebro dele não está acostumado a esse comando, né, de recuperar o equilíbrio. Mas para isso, a gente tenta, na verdade, empurrar o chão para trás. Essa é a ação. O nosso pé tenta esfregar o chão para trás, ok? E aí, como tem o atrito, esse atrito vai embarrear esse movimento do pé. Então, a gente não acaba, né, com o pé indo para trás. Por isso que, quando o chão está molhado, quando está com cloro, ou a pista está molhada, enfim, o atrito diminui. E aí, se você realmente tentar andar, você acaba caindo, por conta dessa tendência nossa de tentar jogar o chão para trás. Então, no caso, quando a gente está andando, a força de atrito acompanha o movimento. Por isso que eu grifei aqui, ó, tendência. Tá? Tendência. É uma tendência. Ok? Oposta à tendência do movimento. Outro exemplo, né, que acontece isso. A roda do carro. Ué, Edson, peraí. Você está querendo dizer, né, que a roda acaba o movimento e tal? Sim. Porque você precisa parar um certo ponto para poder aquilo... para poder a roda, né, o ponto com a linha, o conjunto de pontos que está em contato com o asfalto, eles terem velocidade zero para que tudo gire em torno dele. Tá? E isso é uma sequência que acontece. Então, pessoal, quando a gente está andando, a força de atrito é no nosso sentido do movimento. Tá? Então, em 99% dos casos, segue exatamente o mesmo sentido do movimento. Só preste atenção na tendência dele. Ok? Bom, temos dois tipos de atrito. Por quê? A física ensina para a vida. Olha só. Temos o atrito estático e o dinâmico. O que acontece no estático? Vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. Não é mais difícil você começar a fazer alguma coisa do que continuar fazendo? Romper inércia é complicado, né? Você ter aquela motivação de começar a fazer alguma coisa é mais difícil do que continuar fazendo, né? Você vai empurrar um móvel. Você tem que produzir uma força maior para o cara entrar em movimento, mas depois que entrou lá em movimento, você mantém o cara lá empurrando com uma força menor. Ok? Então, mas perceba o seguinte, enquanto você não aplica força, o cara está ali parado. Se aplica um pouquinho de força, ele não se move ainda. Como, por exemplo, a caneta aqui, ó, na minha mão. Estou aplicando força, ela não se moveu. Aumentei a intensidade, ela não se moveu. Então, tem alguém que está competindo comigo ali. Quem é esse alguém? A força de atrito, no sentido oposto. Então, se eu aplicar uma força um pouquinho maior, opa, já venci, sou campeão. Beleza? Eu consegui vencer esse atrito.
Se eu conseguir vencer esse atrito, significa que o atrito vai me acompanhando. Só chega um momento que eu sou, né, o top ali e ultrapasso ele, tá bom? Então, a força de atrito estático, ela tem um valor que varia de 0, que é quando você nem encosta, tá bom? Até um valor máximo, que é geralmente o que a gente vai usar nos nossos problemas, tá? Qual é o valor máximo? É o coeficiente de atrito estático, que é essa letra grega aqui, ó. É um modo, né, que eu tô falando. Mi, que é um U com a primeira perna comprida, vezes a força normal. Que força normal é essa, Jason? Essa aqui que a gente está vendo antes. Tá? Então, esse é o valor da força de atrito estático. Varia de 0, quando você nem está encostando, até um valor máximo, que é este aqui. Que é isso, é o máximo que a superfície está fazendo ali para evitar um movimento. E aí você aplicando mais do que isso, você passa. Ok? Então, esse ME é o coeficiente de atrito estático. Ou seja, ele só existe quando o cara ainda está em repouso, quando ele está parado. Não tem uma unidade, tá? É apenas um número. Geralmente é 0,3, 0,2, 0,5, 0,6, tá? Então apenas isso. E N é a força normal. N é a normal. E temos outro atrito, que é o atrito chamado cinético ou dinâmico. Bom, e aí, qual é a diferença? Ah, mano, isso aqui é a diferença quando o bicho já entrou no embalo. Tá? Esse sim tem um valor constante. A força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético, olha atenção a isso, vezes a força normal. Bom, então esse μc é o coeficiente de atrito cinético. E o que acontece? Por que é difícil você começar algo, né, colocar o cara em movimento, do que continuar a mantê-lo nesse movimento? Porque essa constante aqui, ó, esse coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o cinético. Então, como a normal é a mesma, né, o que vai mudar é este fator, o coeficiente de atrito. Então, esse carinha aqui, ó, o mi estático é maior que o cinético. E é por isso que é difícil de você começar alguma coisa em relação a continuar fazendo. Tá? Vou mostrar isso através de um gráficozinho, vou apagar ali, para a gente perceber o que acontece. Imagina que você tem aqui, ó, um gráfico que é da força de atrito okay, em função da força que você está aplicando sobre o corpo. Tá? O que vai acontecer? Inicialmente ele vai te copiando, ó. Porque você está fazendo de força, ele vai lá copiando, vai chegar um ápice, que nesse ápice aqui, ó, esse cara aqui é a força de atrito estático máximo. Força de atrito estático máximo. E aí depois o que acontece? Aqui o cara já está na iminência do movimento. Aqui ele está na iminência de movimento. Então ele está quase se movendo. Aqui ainda é repouso. Tá? E aí ele vai
Ah, não aguento mais. E aí ele começa a aplicar um esforço constante. Tá? E esse esforço constante é a força de atrito cinético. Okay? Então, o cara aqui está em movimento e aqui ele ainda está em repouso. Tá bom? Aplicando força, o atrito impedindo o movimento. Chega aqui, é o máximo que a superfície pode te deter. E aí você aplica mais força, ele fala, não aguento mais. E aí ele cede e você consegue empurrar mais fácil. Tá bom? Então, graficamente, essa é a força de atrito, né? Convencional, como, por exemplo, de antigamente, né? Pastilhas de freio e tal. Com freio ABS, o que ele faz? Essa é a região de maior esforço, né? De maior resistência que você tem. Então, o que ele faz? O ABS ele percebe que já está na iminência do movimento, o que ele faz? Solta a roda e comprime de novo. Então, ele fica sempre assim, ó. Não deixa passar daqui. Ele solta, pouquíssimo tempo depois ele já aperta de novo, então ele fica sempre aqui, ó. Então como se fosse um dente cerrado assim, ó. Sempre aqui em cima. Então por isso que o freio ABS é muito mais eficiente, porque ele está sempre nos valores mais altos de atrito. Tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? O valor do gráfico lá em cima lá é qual, professor? É mínimo ou máximo? Aqui é Isso máximo. aí. Máximo, porque ó, aqui ele não consegue subir mais. Beleza? Aqui é máximo, ele não consegue passar desse valor. Então, esse valor que ele não consegue passar, É, esse C significa mesmo o quê? É o cinético, né? não. O máximo que ele não consegue passar, o máximo de atrito que ele consegue fazer é este aqui, ó. Mi estático vezes o normal, porque o cara aqui ainda está estático, ele está em repouso. Então esse valor máximo aqui, ó, vou colocar a setinha aqui em vermelho. Setinha não, asterisco. É aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse ponto aqui, que é o máximo que o atrito está fazendo, ele está aplicando este valor de força. Tá? Depois que, se você continuar aplicando força, não se dando por vencido, aí a superfície vai ceder um pouco e vai aplicar uma força de menor intensidade, que é o atrito cinético, este aqui, ó. Tranquilo, senhor. Foi? Então, beleza. Uma outra aplicação que a gente tem aqui, pessoal, é no caso da força centrípeta. E o que é a força centrípeta? Bom, pessoal, olha só. Na aula de movimento circular, eu falei para vocês que para poder o cara se manter em movimento circular, ele tem que ter uma aceleração que, né, tente sempre direcionar o cara para dentro da trajetória, mudando a direção do vetor velocidade. Então, essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Okay? E aí, pela segunda lei de Newton, a gente diz o seguinte, que para ter um corpo, né, ele ter uma aceleração, tem que haver uma força resultante sobre ele. E aí, quando eu falei da segunda lei de Newton para vocês, eu comentei o seguinte, a força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Por quê? A massa é sempre um número positivo. Então, peraí, a aceleração centrípeta aponta para dentro, né, da trajetória circular. Então, significa que tem que ter uma força resultante que aponte para o centro dessa trajetória. Então, essa é a força centrípeta. Ela não é uma força extra que surge. Ela não é uma entidade que está empurrando o troço para dentro do movimento. Não é alguém que aparece e empurra para dentro. Não é isso. A força centrípeta é uma resultante, vou até colocar aqui em maiúsculo, força resultante, tá? Direcionada
para o centro de uma trajetória circular. Ok? Bom, então, né, deixa eu desenhar aqui um exemplo para a gente ver. Vou pegar... Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma lombada. Não, lombar não, pegar um buraco do tipo assim. Ok? Bom, então, força centrípeta é uma força resultante. E força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? Só que a aceleração centrípeta a gente pode escrever como V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Então, na maioria das vezes, já é conveniente a gente escrever assim, ó, mv ao quadrado sobre R. Onde R é o raio da trajetória, V é a velocidade naquele ponto e M é a massa do cara. Então, se aqui eu tiver, por exemplo, alguém que está se movendo aqui, tipo, sei lá, está numa moto aqui. Isso é uma moto, tá? Alguém que está passando por um buracão. Ok? Quais são as forças que estão atuando sobre esse cara aqui? Quais são as forças? Vamos ter aqui, ó, peso. E é normal porque ele está numa superfície. Então, peso aqui. E é normal jogando para cá. Observe o seguinte. Isso daqui é o raio da trajetória. Ó. Isso aqui é o raio da trajetória. Né? O raio desse buraco aqui, dessa depressão aqui. Então, se liguem no seguinte. A curva acontece dessa maneira. Então, quem está jogando para dentro da curva é a força normal, nesse caso. E quem estaria tentando jogar para fora da curva aqui? Ó, o peso. Tá? Então, qual é a convenção que a gente adota? Quem está jogando para dentro da curva está ajudando o cara a se manter na curva. Então, ela entra como positiva. E aí a força que está para fora da curva, ela é considerada negativa, tá bom? Porque a gente considera que o cara está atrapalhando ali o cara conseguir fazer a curva dele, completar o movimento dele, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, se eu fosse ver a força centrípeta, para onde que ela estaria apontando? Para cá, ó. Se é centrípeta, ela aponta para o centro, ok? Então, neste caso, quem seria a força centrípeta aqui? A força centrípeta aqui, que é a resultante, é quem? A normal, que está para o sentido positivo, menos a força peso. Tá bom? Então, neste caso, a força centrípeta seria isso, uma menos a outra. Ok? E se fosse o contrário? Como assim, Jason? O contrário? Ué, se ele estivesse passando por cima de um quebra-mola. Por cima de um quebra-mola, a curva está acontecendo assim, né? Beleza? Então, dentro da curva é o que aponta para baixo. Se o cara está aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Se o cara está aqui em cima, se o cara está aqui, ó, essa curva tem um raio R, quais são as forças que estão atuando sobre ele aqui? Ele está nessa superfície aqui, ó. Então vai ter uma força normal, beleza? Fazendo um ângulo aqui 90 graus, show de bola. E o que mais vai ter? O peso. Aqui, ó. Peso. Força centrípeta aponta para onde? Para dentro da trajetória.
Ok? Então, nesse caso, a força centrípeta seria quem? Aí, o inimigo é o outro. Quem seria o positivo? O positivo é quem está apontando para dentro. Nesse caso, é a força peso. E a normal estaria apontando para onde? Para fora. Só que, pessoal, é importantíssimo aqui um detalhe, uma atenção aqui na força centrípeta. É importantíssimo. A força centrípeta, aliás, qualquer força para contar, né, para participar da força centrípeta, ela tem que passar pelo centro da trajetória. Ela tem que ser o que a gente chama de direção radial. Ela tem que passar na direção do centro. Ela pode apontar para dentro ou para fora, mas ela tem que passar pela direção do centro. Senão, não vai participar disso. Porque ela não vai participar da força centrípeta. Tá? Por quê? Porque aí ela não pega essa direção radial. Força centrípeta está sempre na direção radial. Força centrípeta está sempre na direção radial. Sempre pega uma força na direção radial. Sempre passando pelo centro ali da trajetória. Ok? Mas a gente já vai fazer exemplo sobre isso, a gente vai ver a aplicação. Tá? Eu estou passando logo, né, toda a parte, o apanhado teórico, assim, né, dos tipos de força, para poder a gente aplicar depois. Vou apagar aqui, tá, gente? Rapidinho. A fim de ilustrar isso que eu comentei, né, da diferença de passar pela direção radial ou não, imagina o seguinte. Imagina você está pegando uma barimba, né? Enrolou um troço na ponta, assim, está girando. Na vertical. Beleza? Aí você está girando um fio. Beleza? Um fio que tem um comprimento L. Tá bom? Vou começar daqui. Daqui de cima, do topo. O cara então a massa M. E aí eu vou pegar outra situação aqui, ó. Por exemplo, quando a pedrinha está aqui. Ok? Bom, nessa situação aqui, quais são as forças que estão atuando sobre o cara? Peso. E ele está preso a um fio. Se ele está preso a um fio, esse fio também está produzindo uma tração, né? Que é a força ligada ao fio. E lembra, a tração é sempre voltada para dentro do fio. Então as duas estão apontando aqui para onde? Para o centro da trajetória, né? Então o que eu tenho aqui, ó? Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, V ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Quem seria o raio da trajetória? É o próprio comprimento do fio. Então eu coloco L ao invés de R, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Qual é o sentido mesmo que eu comentei que era positivo? Jason, é o que aponta para o centro. Show de bola então. Então, as duas apontam para o centro. Então, eu tenho que o peso mais a tração é igual a mv ao quadrado sobre L. Tá? Ou seja, se eu quiser saber qual é o valor de tração aqui embaixo, aqui em cima, né? Então, eu vou isolar a tração. Então, fazendo isso, o que eu acabo tendo aqui? Que a tração é massa vezes velocidade ao quadrado sobre L menos o peso. Ou seja, a força no fio está sendo suavizada pelo quem? Pelo peso. E faz sentido, não faz? Por quê? Bom, se o troço está girando aqui no alto, o peso está ajudando ele a descer. Então o fio não vai precisar de tanta força assim. Qual é o problema, né? No caso que você está girando assim em pé, né? Na vertical.
quando você chega no ponto mais baixo. Porque aí tentando forçar isso a sair da trajetória, tem o peso que está tentando jogar esse cara para baixo. E aí é por isso que quando você vai numa montanha-russa, ou quando você está girando assim, sempre tem a tendência, né, de você sair nesse ponto. Porque aqui é o maior esforço que se tem. Aqui a tração exigida é maior. Quando você está numa montanha-russa, é aqui que você sente maior força no estômago. Por quê? A normal, nesse caso, acaba sendo mais alta, tá? Agora, vamos avaliar aqui, ó. Esse maluco tá aqui agora, tá girando. Nesse momento aqui que eu tirei uma foto, quais são as forças que estão atuando sobre ele aqui? Eu tenho um peso apontando aqui para baixo, né? E a tração aqui, ó. Observe o seguinte, esse cara está em movimento circular. Então, se ele está em movimento circular, tem que ter uma força centrípeta aqui. Só que lembra o que eu comentei? A força centrípeta só contribui para a força centrípeta quem está na direção radial, ou seja, que passa pelo centro. Então, a tração está passando pelo centro e ainda aponta para o centro, né? Então, aqui, ó, força centrípeta daqui. Agora, olha o peso. Olha a direção da força-peso. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, sentido para baixo. Ela tá passando pelo centro da trajetória? Não tá. Então, nesse caso, o peso não afeta, né, a minha força centrípeta. Então, a única força que está apontando na direção radial é a tração. Então, a tração m ao quadrado sobre L. Então, aqui eu estou numa situação B, por exemplo, e aqui eu estou numa situação A. Observe o seguinte, que a tração no ponto B já é mais alta, porque no A ela é exatamente isso, menos o peso. Aqui é somente ela. Então, opa, não está sendo descontado nada. Então, aqui já é maior. Quando ela estiver no ponto mais baixo aqui, o que vai acontecer? Eu vou somar o peso aqui. Então, por isso é que exige-se mais do fio no ponto mais baixo da trajetória. Beleza, pessoal? E aí, só mais um comentário de aplicação, que é no caso do plano inclinado, que aí eu já começo a passar os macetes, né? Plano inclinado, galera, o que é isso? Como o nome diz, é uma superfície que está inclinada, tá? Então, o que você vai fazer? Isso aqui, ó. Aqui, beleza? Opa! No ângulo θ, não sei quanto, mas também não vai importar, tá? O que vai acontecer? Na aula passada, eu comentei com vocês o seguinte, quando for resolver qualquer problema de lei de Newton, primeiro começa identificando as direções x e y. Okay? Normalmente a gente tem direção x assim e a y assim. Eu ainda comentei sobre o sentido. Escolhe sempre o sentido positivo, aquele que é a tendência do movimento, né? Então tinha a direção x assim e a y aqui. Só que o meu plano não é mais horizontal, o meu plano está inclinado. Então olha o que aconteceu com a direção x e a direção y. Elas mudaram de localização. Elas passaram a estar aqui agora. Y e a x. Como a tendência de um objeto no plano é descer, eu vou chamar para cá de positivo. Por que você está fazendo isso? Porque se liga aqui, ó. Quando eu for identificar as forças, olha o que eu tenho aqui, ó. Olha a força-peso, onde é que veio parar? Aqui, como a gente já tinha visto antes. Só que aí na etapa 3 do macete que eu passei para vocês de lei de Newton, o que acontece? Eu preciso ver se a força está ou na direção X ou só na direção Y. Ela não pode estar no meio do caminho. Mas olha o que acontece aqui. Ela está exatamente entre X descendo e o Y aqui para dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Decompor seno e cosseno. E aí, ó,
Por geometria, pessoal, esse ângulo θ aqui do plano é o mesmo do peso com a direção y. É esse cara aqui, ó. Então, o θ aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? É como se eu iluminasse uma lanterna aqui, ó, projetasse a sombra dele aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o quê? A sombra do peso em que direção? Na direção y. Então, eu vou chamar esse cara de PY. Ok? Se eu mudar a orientação aqui da minha lanterna, iluminar, eu vou fazer a sombra, o componente, né, do peso. Em que direção agora? Direção X. Beleza? Então agora é como se eu tivesse desfeito a minha força-peso e gerei duas. Mas agora está tudo encaixado certinho. O que acontece aqui, pessoal? Observa aqui, ó. PY acaba sendo quem, na verdade? PY, olha, observa que ele é o cateto que está colado no ângulo θ, né? E aí, lá da matemática, eu sei o seguinte, que cosseno de θ é o cara que está colado no ângulo, né? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Então, PY acaba sendo quem? P vezes cosseno de θ. Tá? PY acaba sendo P cosseno. Lembra lá do que eu comentei sobre a projeção? Pega aqui o peso, eu quero chegar na direção Y. O que acontece com o ângulo θ aqui em vermelho? Ele é fechado. Se eu fecho esse ângulo aqui, para chegar na direção que eu quero, se eu fecho, cosseno. Okay? E aí agora, ó, olha a direção X. Na direção X, eu vou fazer o quê? O ângulo é este, θ. Para chegar até a direção que eu quero aqui, ó, X, eu vou ter que fazer o quê com esse ângulo? Ó? Eu vou abrindo ele até chegar aqui. Se eu abro é seno. Então, ou seja, aqui é que está o macete que eu quero passar para vocês. Vimos que o peso acaba se separando em dois. Uma na direção... Ah, claro, aqui ainda falta a força normal, né? Que eu não desenhei. O peso acaba se separando em duas, PY e PX. O peso que está no sentido contrário ao normal está entrando no plano, entrando na superfície aqui do plano inclinado. Então ele é o P cosseno. E qual é o cara que está na direção que está descendo o plano? O cara que está descendo o plano é o P seno. Se está descendo, P seno. Descendo, P seno. Descendo, P seno. Descendo, P seno. Então, toda questão que você já tiver um plano inclinado, não precisa desenhar força-peso mais. Já desenha quem? P seno e o cara oposto ao normal aqui, ó, P cosseno. Tá? Descendo, eu tenho P seno. E aí, no sentido oposto aqui, a normal, eu vou ter o P cosseno. Ok, pessoal? Tranquilo? Sei que é muita informação, né? Mas eu precisava passar toda essa apanhada teórica para poder agora a gente fazer os exercícios e a gente fixar isso, tá? Eu vou dar aí só uns 2 minutos, quem quiser tirar print aí, copiar alguma coisa, quem quiser, tá bom? Bom, pessoal, eu coloquei lá no Siga para vocês
né, como eu comentei, o referencial teórico, né? E agora aqui com exercícios, né, para poder a gente praticar aqui, né, a lei de Newton e ver como que fica. Tá bom? Eu vou fazer alguns desses exercícios, tá? Só para a gente ver aqui a aplicação, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela questão... Deixa eu ver... Eu vou fazer aqui a questão 2, tá? Primeiro. Vou fazer a questão 2. Vou pegar aqui. Começar aqui a questão 2, que ela tem o seguinte desenho, ó. Aqui eu tenho M1 e aqui eu vou ter M2. Bom, esse sistema aqui está em equilíbrio, tá? E o cara quer saber uma relação entre as massas M1 e M2. Okay? Observe o seguinte, quais são as forças, pessoal, que estão atuando aqui, por exemplo, ó, sobre o corpo M1? Aqui eu vou ter ó, a força peso, que eu vou chamar de P1. E aqui ó, ele está preso a um fio, né? Ele está suspenso pelo fio. Então, vai ser essa tração. Ok? Pessoal, estão vendo aqui ó, que é o mesmo fio que está passando aqui por tudo? Ó. O que vai acontecer então? Se esse fio for ideal e em 100% dos casos vão ser para os nossos problemas aqui, o que vai acontecer? Essa tração vai ser transmitida. E aí vai chegar até aqui. Ó. Quando a gente começa a olhar esse corpo 2, peso 2, o que vai acontecer? Esse peso vai ser equiparado a esta tração aqui, ó. Eu vou chamar de telinha. Que é a mesma tração que vai puxar essa roldana para baixo. Tá? Então, só para efeito de cálculo, o que eu posso fazer? Nessa direção aqui, vou colocar em outro lugar. O que eu posso fazer, pessoal, para efeito de cálculo aqui? Eu já posso considerar que é o peso do 2 que está puxando a roldana. Na verdade, significa o que aqui? Significa que esta tração tem o mesmo valor do peso aqui. Ok? Só que eu tenho aqui, ó, esse fio, né, que está sendo dividido dos dois lados. Mas esse fio é este que está aqui, ó. Tá? Então, ou seja, aqui eu tenho duas vezes essa força, ó, aqui e aqui. Por que acaba acontecendo isso? Porque esta roldana aqui, tá vendo? Ela está presa no teto. Isso é chamado de roldana fixa. Quando eu não tenho essa hastezinha prendendo, eu digo que é uma roldana móvel. Qual é a característica disso? Toda roldana móvel, o que ela faz? Na atração de cada lado, ela está dividindo o esforço que tem abaixo dela por 2. Okay? Cada polia móvel que eu tenho divide o esforço dela, o esforço abaixo dela, por 2. Ok? Então, é isso, tá? Se o cara estiver em equilíbrio. Então, se eu começar aqui pelo corpo 2, vou ver aqui, o bloquinho 2.
isso tudo tem equilíbrio. Se isso tudo tem equilíbrio, significa que a força resultante é igual a zero. Jason, que direção que você está falando? Estou falando da vertical, né? Então eu tenho que me orientar aqui, ó, direção Y, e vou chamar positivo para cima, ok? Então todas as forças que estiverem para cima vão ser positivas, as que estiverem para baixo vão ser negativas. Então a força resultante é igual a zero, tá? E aí, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vejo, como eu falei, né, que eu já posso considerar para vocês, que essa tração aqui, ó, que está puxando a roldana, tem o mesmo valor do peso. Então, de forma geral aqui, pessoal, eu já posso pegar e adiantar o atalho e ver o seguinte, que eu tenho uma tração T para cima, eu tenho outra aqui do outro lado, tá bom? Menos o peso 2, porque ele está apontando para baixo, é igual a zero. Ok? Então, aqui, ó, eu já tiro o quê? Eu já tiro o quê? Olha, T mais T vai dar 2T. Então, 2T é igual a peso 2. Né? Beleza? Então, vou guardar essa informação aqui ainda para mim. Tá? O que eu posso fazer, na verdade, é o seguinte. Isolo a tração e eu sei que vai ser peso 2, que é M2 vezes G, dividido por 2. Tá? Isso é o máximo que eu posso fazer por enquanto. Por quê? Eu não sei quanto que vale essa tração. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar para o corpo 1. Olhei para o corpo 1. Ele está em equilíbrio. Então, força resultante na direção Y igual a zero. Quais são as forças que estão atuando sobre ele aqui? Ó, tração está o mesmo fio aqui, né? Então, coloca a mesma letra. Então, esse cara aponta para cima, positivo. Tração menos. Por que menos? Porque eu sei que só tem este peso aqui dele que está para baixo. Então, menos P1 é igual a zero. Ou seja, essa tração está bancando o peso do 1. E o peso do 1 é o quê? Massa do 1 vezes a aceleração da gravidade. Ah, tá, Jason. Então, olha aqui, ó. Agora, eu já posso escrever uma coisa interessante. Porque eu tenho que a tração é o quê? A massa do 1 vezes o peso. Ou vezes a aceleração da gravidade. Ó. Tá? Então, no lugar da tração, eu já vou substituir isso aqui, ó. M1 vezes G é igual a M2 vezes G sobre 2. Corto aqui, ó, a aceleração da gravidade dos dois lados, porque está multiplicando, né, dos dois lados, aqui todo mundo. Então, qual é a relação final que eu tenho? Eu tenho que a massa 1 é M2 sobre 2, ou então que a massa 2 é o dobro de M1. Né? E aí, eu já marco aqui qual a alternativa? Marco a alternativa, a letra B. Ok? Então, o que eu fiz? Apliquei ó, a primeira lei de Newton para esse cara e a primeira lei de Newton para esse outro carinha aqui. Tá bom? Então, esse cara tem equilíbrio. Esse φ é o mesmo, então esta atração é igual a esta. Tá? Só que qual é o valor dessa? Bom, esse φ aqui, né? Tá de cada um desses lados está dividindo o esforço abaixo por 2. Então, é o peso dividido por 2. Tá? E depois igualei esses caras. Substituir aqui. Professor, Eu. eu perdi um pouco da parte. Por que está em equilíbrio? Porque olha aqui, ó, o enunciado. No sistema representado pela figura, o fio tem massa desprezível e as roldanas são leves, não apresentam atrito. A relação entre as massas M1 e M2 para que o sistema fique em equilíbrio estático, então ele está me afirmando que está em equilíbrio. Ah, sim, foi mal. Não, tranquilo, tranquilo. Tá? Então é por isso, eu já garanti porque ele falou isso, que está em equilíbrio. Tá?
Bom, eu vou fazer aqui agora a questão 4, tá? A questão 4, ela está falando o seguinte: uma pequena moeda está na iminência de se deslocar sobre uma superfície horizontal circular, devido ao movimento dessa plataforma que gira com velocidade angular de 2 radianos por segundo. O coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma é de 0,8. Logo, a distância da moeda ao centro da plataforma é de quanto? Então, olha só o que acontece aqui. Eu vou desenhar de outra perspectiva. A plataforma é esta. Aqui é o centro. E aqui tem um disquinho. Tá uma moeda, né? Que está a uma distância R. Tá? Estou chamando de R, mas podia ser qualquer outra coisa. Tá bom? E aí ele fala, né, que o cara está quase na iminência do movimento. Opa, se é a iminência do movimento, lembra no gráfico aqui que eu falei para vocês? A gente tem que considerar o atrito máximo. O atrito máximo é coeficiente estático vezes a normal. Tá bom? E aí ele quer saber qual é essa distância até o centro. Bom, agora a gente tem que identificar aqui quais são as forças que estão atuando sobre, né, essa moeda. Ok? É moeda mesmo? É uma pequena moeda. Então vamos lá. Quais são as forças que estão atuando sobre ela aqui? Digamos que o cara está girando dessa forma. Ok? Ele não disse nada, então eu escolho o sentido. Agora está girando assim, com velocidade de ômega. Vamos lá. Quais são as forças que estão atuando sobre essa moedinha aqui? Ó? Sempre, primeira delas, que a gente desenha a força peso. Então, peso. O que mais, Jason? Tem a força normal, porque ela está apoiada nessa plataforma giratória. Então, força normal. Mais alguma, Jason? Sim, o atrito, que ele falou que tem, né? E o atrito vai atuar dessa forma aqui, ó. Tendendo a jogar a moedinha para onde? Para o centro. Opa. Falou que a plataforma está girando e a moeda está na iminência do movimento. O que significa isso? A moeda e a plataforma estão se movendo com a mesma velocidade. Tá bom? Outra coisa. Se a moeda está se movendo e a plataforma girando, né? Ali, significa que essa moedinha também está em movimento circular. Então, para ela ficar nessa condição, tem que atuar uma força centrípeta. Tem que haver uma força centrípeta nessa força resultante aqui, ó, que vai apontar para o centro. Vamos desenhando aqui embaixo. Força centrípeta. Tem que ter essa força que aponta para o centro, tá? E aí, então, eu aplicando aqui, ó, a segunda lei de Newton para o movimento circular, nesse caso, eu tenho que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ok? Bom, mas quem está fazendo o papel de força centrípeta aqui? Aí vamos lá, ó. A direção radial é a que passa pelo centro da trajetória. O cara está girando dessa forma aqui, ó. A normal está passando pelo centro? Não, né? Não está passando aqui. Ela está desse jeito. Assim como o peso. Então, nem a normal nem o peso estão na direção do raio dessa trajetória, que é a direção radial, né? Não pertencem ao raio aqui. A única força que a gente tem ali é a força de atrito estático. Okay? Então, isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta, se a gente resgatar lá da aula do movimento circular, é ômega ao quadrado vezes R, que é o raio dessa trajetória, Rzinho. Ok?
Bom, ele quer R, ele deu ômega, tá bom? E não deu a massa. Então ainda está faltando coisa para a gente resolver aqui. O que está faltando? Bom, a força de atrito, vocês lembram? Depende de quem? Da força normal. Então, galera, surgiu força de atrito no problema, começa pela força normal, tá bom? Se isso aparece a força de atrito, começa calculando a força normal, tá? Então, se eu for ver nessa direção aqui, ó, o que eu vou ter? Se eu chamar essa direção aqui de y, tá? Eu tenho que a força resultante em y é igual a zero. Ou seja, eu tenho que a normal, que está apontando para o sentido positivo, mais o peso, só que o peso está apontando para o lado negativo, então é menos peso, é igual a zero. Então, a normal é igual ao próprio peso. E como que é a força-peso mesmo? É a massa vezes a aceleração da gravidade, mg. Tá? E, além disso, eu tenho que a força de atrito, se ele falou que está na iminência do movimento, a força de atrito estático está no seu valor máximo. E qual é o valor máximo? Mi estático vezes a normal. Tá bom? Então, como eu vi aqui, ó, quem é a normal? É o mesmo valor do peso em mg. Então, é mi mg. Ok? Então, vou substituir tudo aqui, ó. Ó, força de atrito estático, vou colocar esse cara. Descobri aqui quem é, ó. Então, aqui, ó, mi e vezes m vezes g é igual a m ômega ao quadrado vezes r. Pô, maravilha agora. Por quê? Esse coeficiente ele deu, né, 0,8. G eu sei que vale 10. Esse cara aqui, o ômega, que é a velocidade angular, ele me deu. E ele quer o R. E a massa, ó, eu posso cortar, porque está multiplicando dos dois lados. Então, porra, agora eu tô com a faca e queijo na mão, mano. Agora é só cair dentro. Então aqui, ó, coeficiente 0,8 vezes a aceleração da gravidade 10. Isso é igual ao ômega ao quadrado, que agora eu esqueci, mas eu acho que é 2. 2 radianos por segundo ao quadrado vezes R. Então, R vai ser quanto? Ó, eu posso sacrificar esse zero aqui para poder mandar essa vírgula embora. Mandei. Então, aqui ficou 1, né? 1 vezes 8, 8. Então, eu tenho 8 dividido por 2 ao quadrado, 4, que estava aqui multiplicando, veio aqui dividindo. Então, 8 sobre 4, isso vai dar 2 metros. Beleza? 2 metros, olhou, marcou. Eu tenho aí a alternativa letra A. Então, pessoal, sempre que aparecer força de atrito, comecem calculando a força normal. Tá? Vou fazer aqui agora, pessoal, questão 5. Tá? Questão 5, vou fazer aqui.
Questão 5 fala o seguinte: um automóvel de 800 kg dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio 20 metros, com velocidade escalar de 72 km/h. Então, ó, tá na parte mais baixa aqui, ó. Carrinho com cara dentro. Nesse momento, a intensidade da reação que a pista aplica no veículo é de quanto? Pessoal, olha só, essa reação é o quê? É a própria força normal, tá? Então, o que ele está querendo aqui é o valor da força normal. A força que a superfície está empurrando esse carro, né, para dentro aqui. Eu tenho o peso que está tentando jogar esse cara para dentro da Terra, né, entrando ele lá para o magma, tá? Bom, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o raio dessa trajetória, né, que ele falou que é de 20 metros. Ele quer saber o valor da normal. Ah, e ele falou o valor da velocidade, né? A velocidade é de 72 km/h. Galera, essa unidade aqui não tá legal, porque não está no sistema internacional, tá? Eu tenho que passar de km por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso? Divido por 3,6. Então, agora sim, ó, metros por segundo, que aí combina com a aceleração da gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Então tá tudo certinho agora. Agora eu tenho que avaliar o seguinte: a trajetória é essa que o cara vai fazer. Então, para dentro é isso aqui, ok? Então a força centrípeta vai apontar para cá, ó, né? O que eu vou ter de força centrípeta aqui? Força centrípeta é m vezes a aceleração centrípeta, que neste caso eu vou escrever em função da velocidade escalar. V dividido pelo raio R. Quem vai fazer o papel da força centrípeta? Quem está ajudando aqui? Ó, a normal, que está apontando para dentro dessa curva. Então, normal. E eu tenho o peso que está apontando para fora aqui. Ó. Então, ela não está ajudando. Então, atrapalha. Tem peso. Isso é igual a m v ao quadrado sobre r. Tá? Então, a normal aqui... Oi? Você pode me explicar rapidinho como que a força normal está apontando para dentro da curva? Se ela ataca a setinha, se a setinha no caso seria para cima, não seria para fora? Me explica só esse conceito rapidinho. Então, essa depressão que ele está falando é um buracão que o cara está passando. Ponto mais baixo, tá ligado? O cara está fazendo isso aqui, ó. Ok? Tá nisso aqui. Nesse ponto aqui embaixo, vou botar uma caneta aqui. Nesse ponto mais baixo, qual é a trajetória que ele está fazendo? É isso aqui, ó. Claro que ele não vai dar um looping, ok? Mas ele está fazendo isso aqui. Se eu fosse continuar essa trajetória circular aqui, eu formaria um círculo desta maneira. Então, esse é o círculo meu círculozinho imaginário, digamos. Então, todas as forças que estão apontando, nesse caso, para cima, na verdade, está para dentro dessa curva. Ok? E o peso que aponta para baixo aqui, ó, está apontando para onde? Para fora dessa curva aqui, ó. Na direção radial está passando pelo centro aqui, beleza, bonitinho. Só que não está ajudando a manter ali, ó, na curva. Não está voltado para dentro dessa trajetória assim. Ele está voltado para onde? Para fora. Então, como a normal, nesse caso, está apontando para cá, ok? Então, ela está apontando para dentro. Se aponta para dentro, para efeito de força centrípeta, ela é positiva. O peso está apontando para cá, ó, né? Para fora. Então, para fora, negativo. Então, por isso que a normal entrou positiva e o peso entrou negativo. Fechou, professor, tranquilo. Agora deu para pegar aqui, valeu. Beleza. Então, show de bola. O problema é que é a força normal. Então, vou me livrar desse peso aqui, eu vou dar um peteleco, ele vai para o outro lado. Então, a normal vai ser M, que é a massa. A massa é de quanto? Aí eu tenho a massa do conjunto, né? A massa do carro é 800 quilos.
mais 60 do candango, não é isso? Isso. Vezes a velocidade escalar, que eu já converti, que é 20, ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que também é 20. O peso que estava aqui subtraindo chegou somando. Mas o peso é o quê? Massa, né, que é a massa desse sistema carro mais motorista, vezes G, que é 10. Ok? Então aqui eu corto, ó. Aqui, ó. 1 desse 20 aqui, está elevado a 1 agora, com 20 aqui de baixo. Eu tenho 800 mais 60 vezes 20, mais 800 mais 60 vezes 10. Então, isso está em comum, eu acabo tendo o quê? 860 vezes 30. Então, isso vai dar aí uns 20 e poucos. Isso vai dar 25.800. 25.800 newtons. Beleza? Marco aí a alternativa letra D. Olhou, marcou letra D. Vou passar um exercício aqui, pessoal, que não está aí nessa lista, tá? Estou inventando aqui agora. Vou apagar ali, tá, pessoal? Do outro lado.
Bom, galera, vamos ver aqui essa questão. O ângulo ali é de 30 graus, eu tenho um plano inclinado. M2 vale 7 kg, M1 10 kg. Eu quero saber na letra A aceleração que o conjunto vai se mover se não há atrito. Okay? E letra B, agora eu quero que haja atrito para que o corpo 1, que é este aqui, não suba o plano. Tá bom? Então, vamos começar aqui pela letra A. Né? O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Primeiro, aquele que eu tinha comentado com vocês, que é o diagrama de corpo livre, né? Separar os corpos para poder avaliar o que está acontecendo com eles. Então, vou começar pelo corpo 2, tá bom? O 2. Okay? O que eu vejo aqui? Bom, vou considerar para baixo aqui como positivo, tá, pessoal? Na verdade, é esse sentido aqui, ó. Tudo que ajudar a vir para cá vai ser positivo, tá? Tudo que vier desta forma aqui, ó, para o 2 descer e para o 1 subir, né? Para seguir esse caminho aqui, tá bom? Então, esse vai ser o meu sentido aqui, tá? Então, na verdade, o que eu estou considerando é isso aqui, ó. Eu estou considerando para baixo aqui como positivo. Okay? Aqui é positivo. E o que vier para cá, ou seja, subindo, é positivo, tá bom? Por quê? É um chute que eu estou dando, tá? Bom, então quando eu vejo aqui o corpo em 2, quais são as forças que atuam sobre ele aqui? Eu tenho o peso do 2, a caneta está morrendo. Eu tenho o peso do 2 e eu tenho tração aqui, ó. Então, tem essas forças aqui sobre ele. Né? Ele está suspenso, não está em contato com nada, então não tem força normal. Okay? Então, ó, força resultante sobre ele igual a massa vezes a aceleração. Quem que está apontando para o sentido positivo aqui? Ó? Bom, para baixo, né? Aqui, ó. Então, peso 2 está com sentido positivo. Peso do 2. A tração está atrapalhando esse movimento acontecer, massa do 2 vezes a aceleração. Ou seja, tem o M2 vezes G, que é o peso, menos a tração, é igual a massa do 2 vezes a aceleração. E vou guardar essa equação aqui no coração. Vou chamar ela de equação 1. Vou guardar ela aqui. Okay? Vou avaliar agora o corpo 2. O corpo 2 não, desculpa, o corpo 1. Olha só o que eu tenho vendo o corpo 1. No corpo 1, primeiro que na letra A não tem atrito ainda, né? Então tá tranquilo. Quais são as forças que estão atuando sobre ele aqui? Ele está apoiado na superfície, então tenho a normal no corpo 1. Que mais? Bom, ele está no plano, gente, então eu teria que fazer quem? A força peso. Mas pelo bizu que eu passei para vocês, eu já tenho o quê? A parte que desce o plano, que está descendo, é o P seno. Então, P1 seno do ângulo. Que ângulo é esse? 30 graus. É só botar mais aqui no cantinho. Então, aqui, ó, descendo o plano, eu tenho P seno. Então, P1 seno de 30. E aqui, ó, no sentido oposto a normal, lembra? Eu tenho o P1 cosseno de 30. E eu ainda tenho quem? Né? Tenho o fio que está prendendo ele aqui. Ó. Então, eu tenho a tração. Ele tem uma tração aqui. Ó. Então, agora olha só o que eu vou ter. Quando eu fizer a segunda lei de Newton para ele, ó, força resultante igual a massa do 1 vezes a aceleração. Olha o sentido que eu chamei de positivo. É o que está subindo o plano. Quem está subindo, está tentando trazer o M1? É a tração. Ah, tá. Então, tração aqui. Menos quem?
P1 seno. Então, menos P1 seno de 30 é igual a M1 vezes A. Então, tração menos o peso 1. Quem é peso 1? Peso 1 é M1 vezes G. Quanto que é o seno de 30? Seno de 30 é meio. Então, tá aqui, ó. Isso é igual a M1 vezes a aceleração, tá? Vou chamar essa equação aqui de 2. E aí, se eu juntar 1 com 2 num sisteminha, olha o que vai rolar. Eu vou ter que M2 vezes G menos a tração é igual a M2 vezes a aceleração. Essa é a equação 1. E a equação 2? Eu tenho que a tração menos M1 vezes G dividido por 2 é igual a M1 vezes a aceleração. Então, se eu somar isso aqui, ó, o que acaba acontecendo? Essas trações somem. Sumiram. E isso vira o quê? Bom, isso me dá M2 vezes G menos M1 vezes G sobre 2 é igual a M2 vezes A mais o que está aqui desse outro lado direito, M1 vezes A. Tá bom? Quanto que é M2? M2 vale 7 quilos. Então, eu vou ter aqui, ó, 7 vezes 10 menos a massa do 1. Massa do 1, 10. 10. Aceleração da gravidade, 10 dividido por 2 é igual. Bom, já que eu tenho os caras se movendo com a mesma aceleração, vou colocar aqui em evidência, ó. Vou ter a massa do 2, que é 7, mais a massa 1, que é 10, vezes a aceleração. Aqui eu simplifico, ó. Vou ter 5 aqui e aqui 1, né? Ou seja, vou ter 70 menos 50 é igual a 7 mais 10, 17 vezes a aceleração. Então, significa que a aceleração vai ser 20 dividido por 17. 20 dividido por 17 vai dar aproximadamente, aqui, ó, 1,18. 1,2, vamos arredondar bastante. 1,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? A minha resposta deu positiva ou negativa? Positiva. O que isso representa? Que eu escolhi certo o sentido do movimento. Esse sistema realmente vem nesse sentido, ó. M2 desce, puxando M1. Tá? Esse foi o item A. Né? Esse foi o item A. Então, falta agora o item B. Para calcular o item B, eu vou precisar apagar o outro lado ali, pessoal. Ô, Jay, Fala. se eu pegasse esse valor que eu consegui agora, se ele tivesse dado um número negativo, eu teria que fazer o quê? Não estaria certo, né? O meu jeito de pensar a respeito do sistema. Eu teria que fazer o quê? Não, cara, não teria que chorar nem nada, não. Ele só está te mostrando o seguinte, cara, o valor é 1,2, só que ao invés do corpo 2 estar descendo, ele está subindo. É só isso. Então, se você fosse precisar voltar na equação, para tipo calcular a tração, por exemplo, se fosse o caso, você ia colocar, ou você invertia o sinal de tudo, ou você pegaria essa aceleração, mesmo que negativa, e jogaria na equação. Entendeu? Que daria certo também. Tá? Tranquilo. Tranquilo? Bom, deixa eu apagar aqui rapidinho. E agora, percebam o seguinte, quando ele fala que é para o corpo 1 não subir, gente, para o corpo 1 não subir significa que o 2 também não desceu. Né? Então, ele está trabalhando, na verdade, para que fique em equilíbrio. Tá? Então,
Indiretamente, o problema está falando para a gente tratar uma condição de equilíbrio. Tá? Então, na letra B, eu vou refazer o desenho aqui em cima. Agora, eu tenho isso aqui, ó. Aqui. Dois. Beleza? Beleza, um pouquinho, não tem problema. E aqui um. Bom, de cara, o que vai surgir aqui? Eu não quero que o 1 suba. Para poder não deixar isso acontecer, eu preciso que a força de atrito atue para onde? Para baixo. Ok? Então, a força de atrito tem que estar aqui. E quem que vai estar aqui na direção descendo o plano? Descendo o plano, eu vou ter o P1 seno também. Então, P1 seno de θ. Quem que vai estar aqui nessa direção para dentro do plano? Aqui eu tenho o P1 cosseno, lembra? P1 cosseno. Aqui é normal. Tração. Isso no 1. E no 2? Nada muda. No 2, nada mudou. Ele está tranquilão, suave na nave. Tá? O 1, a única coisa que entrou de novidade é a força de atrito. Então, novidade agora do problema: 1, existe a força de atrito. 2, eu quero equilíbrio. Então, ao invés de usar a segunda lei, eu vou usar a primeira lei. Tá? Então, vamos começar aqui pelo corpo 2. Tá? Corpo 2. Se eu quero equilíbrio, né, já que o 1 não vai subir, o 2 não desce. Então, força resultante é igual a 0. Okay? Vou manter essa minha anotação, tá, que eu tinha adotado antes. Nesse sentido aqui, ó. Para cá é positivo e o que estiver subindo vai ser positivo. Tá? Subindo aqui o plano, ó. Bom. Então, o que eu tenho aqui, ó? P2 menos tração tem que ser igual a 0. Ou seja, o que eu já tenho aqui? Que a tração desse fio é igual ao peso 2, ou seja, M2 vezes G. Primeira coisa que eu já construo daqui, ó. Quando esse cara tem equilíbrio, a tração é igual ao peso 2. Primeira informação que eu tenho aqui. Agora eu venho para o corpo 1. Corpo 1. Galera, se ele está pedindo coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito está na força de atrito, que está nessa direção. Mas o que o Jason falou para vocês? Se aparecer força de atrito, começa por onde? Pela normal. Então, vamos começar avaliando por aqui. Ok? Então, naquela direção ali, ó, força resultante igual a 0. Ele está todo parado. Tá? Então, vou chamar para cá também de positivo. Ó. Positivo. Esse cara aqui positivo, ó, a normal está apontando para o lado positivo. Beleza? Então, beleza, está aqui. E o que eu tenho nessa mesma direção? Só que no sentido oposto, ó, ao positivo. Eu tenho o P1 cosseno. Então, P1 cosseno de θ. Isso tem que ser igual a 0. Né, para manter o equilíbrio. Então, eu tenho que a normal é igual a quem? P1 cosseno. E quem é P1 cosseno? É M1 vezes G vezes cosseno do ângulo, que nesse caso era de 30 graus. Ok? Vou guardar essa informaçãozinha aqui comigo, tá? Vou guardar isso aqui também comigo. Agora, pegando outra direção aqui, ó, que é a direção do plano, ainda para o corpo 1, o que eu tenho? Força resultante aqui, eu vou chamar isso aqui de Y mesmo, né? Que nem já coloquei aqui. E aqui de X, tá? Tudo isso aqui é positivo. Então, aqui é a direção Y e aqui na direção X. Igual a 0. Quem que eu tenho na minha direção X?
Bom, puxando, tendendo a fazer algum movimento, eu tenho só a tração, tadinha, só ela. E ela está sendo retardada, né? Está sofrendo por quem? Pelo que está para o sentido negativo, ó. P1 seno de θ, menos a FAT. Estático. A força de atrito é estático, esse cara está parado ainda. Né? Isso tudo tem que ser igual a zero. Tá bom? Ou seja, a tração é igual a quem? Vou jogar tudo lá para o outro lado. Vou ter... Aliás, né, como eu quero a força de atrito, eu vou só isolar a força de atrito. O coeficiente de atrito, né, que eu quero. Então, a força de atrito estática é igual a tração menos P1 seno. E quem é P1 seno? P1 seno é M1 vezes G vezes seno de 30 graus. Ok? Bom, mas quem é esse meu coeficiente, a minha força de atrito estática? A minha força de atrito estática é μ estático vezes a normal do 1. A normal do 1 é igual a atração, mas espera aí, quem é a minha atração? Ah, aqui, ó. Eu já tinha visto a minha atração 1. A minha atração 1 é M2 vezes G. Né? Menos, aqui, ó, M1 vezes G vezes seno de 30, que é meio. Ok? Bom, então, substituindo aqui as coisas, ó, o que eu vou ter? Só relembrando, né? Quem é a minha normal 1? A normal 1 é M1, esse cara aqui, ó, G vezes cosseno de 30. Então, aqui eu vou ter, ó, μ estático vezes M1. Quanto que vale M1? A massa do 1 era 10 kg. Então, tá bom, 10 kg vezes G, que é 10, vezes cosseno de 30, raiz de 3, sobre 2. Isso é igual a massa do 2. Quem é o 2? Ah, tá, o cara pendurado. A massa dele é de 7, vezes G, que é 10, menos M1, que é 10, vezes 10, né, vezes meio, ou seja, a mesma coisa que dividido por 2. Ok? Bom, eu tenho 10 aqui pra caraca, né? O que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó. Cortei esse cara aqui, cortei. Cortei aqui, cortei aqui. E cortei mais um aqui, ó. Todo mundo estava multiplicando por um 10, fui lá e tirei de todo mundo. Observa aqui, ó, que ainda tenho 10 dividido por 2 aqui, ó. 10 dividido por 2, mano. Ah, sem pena. Tchá, tchá. Aqui fica 1, aqui fica 5. Né? Aqui também, ó. Corta aqui. Aqui fica 1 e aqui vai ficar 5. Ok? Então, o que sobrou aqui depois dessa chacina, né? O que sobrou aqui eu tenho μ estático vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Não, sobre 1, né? 5 raiz de 3 só. É igual a 7 menos 5. 7 menos 5 vai dar 2. Então, o meu coeficiente de atrito estático, vou apagar lá do outro lado. O meu coeficiente de atrito estático, então, vai ser, isolando ele aqui, ó, vai ser 2 dividido por 5 vezes raiz de 3. Racionalizando aqui, só para ficar mais bonitinho, multiplico por raiz de 3 em cima, multiplico por raiz de 3 embaixo. Eu vou ter que é 2 raiz de 3 dividido por 5 vezes 3, beleza? E aí, ó, fazendo esse cálculo, isso vai dar aproximadamente, ó, 2 vezes raiz de 3
2 vezes raiz... Quanto é a minha resposta? Raiz de 3 dividido por 15. Isso dá aproximadamente 0,23. Ok? Então, esse é o coeficiente de atrito que eu preciso ali para que o 1 não suba. Tá? Qualquer coisa menor do que isso, o 1 sobe. Qualquer coisa maior do que isso, nada se move. Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu volte a alguma etapa? Pessoal, então é isso. Se vocês, né, não estão com dúvida, qualquer outra dúvida que vocês tenham, tá? Pode tirar comigo aí durante a semana, tá? Por e-mail. Agora eu acho que a gente só vai ter aula na quarta-feira que vem, né? Porque quarta é feriado e na outra segunda também é feriado, né? Dia 2. Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre a tarefa Ah, é que é que você pediu para fazer pelo, né, mandou pelo Google Docs, só que você pediu, depois eu fui lá na tarefa e vi que você pedia para mandar um PDF e tal, só ah. que eu acabei mandando a tarefa sem uma cópia para o meu e-mail e, né, não tem esse PDF. Queria saber se tem algum problema, se tem como resolver. Cara, faz assim então, só guarda o PDF que qualquer coisa a gente precisando, a gente tem esse respaldo. Não, então, mas eu não tenho esse PDF. Eu enviei o Google Docs sem uma cópia para o meu e-mail, entendeu? Então, beleza, é isso que eu tô falando. Esse e-mail de retorno do Google, tá? Depois de só você apertar um Ctrl P, fazer alguma coisa do tipo, que aí você seleciona a opção PDF, entendeu? É só vai esse retorno mesmo. Não, então, ô pessoal, não tem esse e-mail de retorno. Tu não recebeu? Não, não recebi. Tá. Não tem... Ah, tá. Por que que eu não liberei ainda as notas? Até aproveitando aí que alguém perguntou. Porque tem gente que não mandou ainda. E realmente eu vi, foi uma falha minha. Se eu não percebi, o sistema parece que já pega, tipo, dá uma semana de prazo. Eu escrevi uma coisa, mas a atividade mesmo, a tarefa, estava dizendo outra. Então, mantive até dia 28, até quarta-feira. Agora, eu só acho que você poderia verificar no seu lixo eletrônico, porque normalmente eu já trabalhei, né, já tem um ano e pouco que eu trabalho com o Google Forms, assim, e é bem difícil de não ter esse retorno do próprio Google quando você manda uma resposta. Então, tenta dar uma olhadinha no seu lixo eletrônico para ver se não foi para lá, por favor. Ô, professor, Hum. eu acho que o caso que ele está falando aí, só entrando um pouco na conversa aí, o que que acontece? Eu acho que lá no Google Docs, lá quando você acaba de fazer, tem uma opçãozinha de você enviar uma cópia do seu e-mail. Eu acho que no caso ele não marcou, portanto não enviou o e-mail para ele. Ele está perguntando se tem como resolver. Exatamente isso. Cara, deixa eu ver aqui. Porque assim, o meu formulário foi enviado, né? Mas eu não tenho como mandar, por exemplo, esse PDF pelo Siga, entendeu? Entendi. Bom, aprendizado que a gente tira. Sempre deixa o Google te avisar. Não tira essa opção, é sempre bom ter uma confirmação, tá?
O que tem como segurança é que eu consigo ver, inclusive, a data e a hora que vocês enviam tudo, Uhum. tá? Então, no ruim, precisando por qualquer motivo que seja, eu tenho a resposta do próprio Google, porque eu exijo que o Google me mande, entendeu? Então, eu Uhum. tenho esse feedback. Então, pode ficar tranquilo aí que pelo menos isso a gente consegue ter, eu tenho essa resposta. Mas aí, para as próximas atividades, eu peço que você coloque esse recebimento, tá? Não, beleza, é porque eu fiquei, né, receoso porque se não mandar, sei lá, se não mandar essa tarefa lá pelo Siga, tinha algum problema, não receberia a nota, enfim. Não, tranquilo, tranquilo. Eu confiro tanto pelo Siga quanto pelo Google. Entendeu? Já sabendo que nessa primeira vez ia acontecer isso, alguma coisa desse tipo. Ah, Mas aí, tranquilo. então beleza, obrigado. Pode dormir tranquilo, tá bom? E aí, na quarta-feira, findando o prazo, eu vou liberar o resultado da primeira atividade, tá bom? Tá, beleza. Tá bom, então. Beleza, pessoal. Boa noite a todos aí. Vou interromper a gravação aqui agora, tá?